Vamos embora falar um pouquinho sobre livre comércio. Bom, eu estou até fazendo parte de um grupo de pesquisa que divulga pesquisa, obviamente, o grupo de pesquisa que não pesquisa seria difícil, né? Divulga, pesquisa, analisa dados e verifica, por exemplo, efeitos do livre comércio na população. Mas eu não quero tratar de forma assim tão esmiuçada, eu quero falar de uma forma mais ampla, de uma forma mais lato sensu sobre livre comércio e vou dar um parecer. Não existe livre comércio sem a livre transação dos fatores de produção. E aí os fatores de produção podem ser tanto capital quanto trabalho. E aí, obviamente, a terra não pode ser transacionada nessa questão, mas a propriedade da terra em si ela pode migrar de um país para o outro a depender da origem do comprador daquele espaço produtivo. Assim sendo, acordos de livre comércio sem acordos de retiradas de barreira à circulação de trabalhadores sempre vão acarretar em prejuízo para uma das partes. Porque quando você fala que o livre comércio, de fato, melhora a situação de todos, é porque dentro de um teorema de análise de bem-estar, você está falando de livre transação de fatores de produção. Se você retira a questão do trabalho da equação, pode ser que países sejam muito mais eficientes na alocação de qualquer outro tipo de fator de produção, e aí eles venham e conseguem, pelo seu sistema organizacional, alocar eficientemente os seus fatores de produção em vários países. Legal, os países que perderam a capacidade de alocar os seus fatores de produção menos produtivos terão que, pelas vantagens comparativas, buscar comparativamente uma alocação eficiente aonde? Em trabalho, ou seja, exportar trabalhadores para que você reequilibre o bem-estar da economia. E aí o que acontece? Pode ser que você deixe uma massa de trabalhadores em economias domésticas periféricas com baixa competitividade quando você faz acordos de livre comércio entre países muito diferentes, principalmente no âmbito tecnológico, no âmbito de organização produtiva e no âmbito do ordenamento tributário, né? Ou seja, países cuja tributação seja muito mais elevada do que determinados países para determinados setores. E aí países cuja carga tributária está muito concentrada na agregação de valor, né? Ou seja, a carga tributária ela se concentra muito sobre o valor agregado e pouco sobre a riqueza, faz com que o fluxo de mercadorias seja menor e aí você reduz a eficiência do sistema. Isso é um exemplo clássico do Brasil. Então, portanto, o Brasil está aí querendo firmar um acordo de livre comércio com a União Europeia e com os Estados Unidos. Pergunta lá para o filho da puta do europeu se o pedreiro aqui, o seu Zé, quando ele perdeu o emprego dele, porque simplesmente as empresas de infraestrutura que vão poder prestar serviços, inclusive em compras governamentais espanholas, as empresas de infraestrutura italianas, francesas, elas vão contratar o seu Zé na carteira de trabalho ou simplesmente vão fazer a contratação talvez do seu Zé via uma subsidiária brasileira de forma um pouco mais precarizada. E aí o que acontece? O Joseph ou Antoine lá na França, se ele vai ter a mesma relação de trabalho precarizada, e aí por que não o seu Zé, o pedreirozinho lá, que está sendo alocado de forma tão ineficiente o seu trabalho, por que ele não pode ir para lá ofertar a mão de obra dele? Isso é livre comércio. Qualquer coisa fora disso, você não está falando de livre comércio. Então, filhão, você aí que é um filhotinho aí do Jurássico, do liberalismo, né, do paleoliberalismo, começa a pensar esse paleoliberalismo aí de circulação apenas de mercadorias e não de serviços, para mim não faz sentido algum. Se faz na sua cabeça, vamos buscar uma leiturazinha, tem um livro do Krugman que eu te empresto, a gente discute aí após uma leitura um pouco mais profícua. Valeu? Um abraço a todos aí, e quem não gostou, foda-se.